capítulo 11. Diz assim minha Bíblia: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. O título da mensagem de hoje é Quando Deus Demora. Eu quero falar sobre quando Deus demora. Por que você vai falar desse assunto, Lucinho? Ninguém fecha a Bíblia aí, não. Por quê? Nós vamos falar desse assunto porque, se você for um pouco parecido comigo, eu cresci ouvindo meu pai falando que eu sou o cara mais afoito que existe. Meu pai é a pessoa que mais me inspira, é um herói para mim. Minha mãe morreu há 28 anos atrás, ele não se casou só para criar eu e minhas duas irmãs. É um dos pastores aqui da igreja, pregou na nossa vigília esse fim de semana. Mas meu pai sempre falou, Lucinho, você é muito afoito, cara. Eu quero as coisas para antes de ontem. Anteontem não serve. Eu sou extremamente afobado, eu tenho uma afobação na alma que é uma coisa de doido. E eu melhorei 90% dos 30 anos de idade para cá. Agora eu sei esperar, só que não. É até difícil, gente, a minha vida é tão acelerada. Essa semana eu pedi perdão à minha família. Eu sento para comer uma comida, eles estão no início, eu já acabei. Porque a minha vida é tão corrida, que eu não vejo que eu vivo correndo. E quando eu não preciso correr, eu continuo correndo. Ontem, por exemplo, eu não almocei, eu não dormi. Saí daqui, fui para o Rio, falei para 17 mil pessoas, 4 horas da tarde. Saí igual maluco, fui para São Paulo, e eu e o Thales fizemos um negócio lá, e eu tirei foto com as 2 mil pessoas, entrei no hotel às 1 da manhã assim, não sabia, sabe quando você está... Então, essa vida faz a gente querer tudo rápido. Hoje eu fico irritado se eu mando um WhatsApp para a pessoa não responde antes de eu ter mandado. Ele está online, ô porcaria, você está online, responde! Quem está com essa demência também? Então você está doente igual eu. E eu quero falar sobre Deus demorar, por quê? Porque é um dos pontos teológicos mais difíceis de se explicar. É muito legal quando é na vida dos outros. É muito legal quando você lê na Bíblia que Jó esperou, que Abraão esperou. Mas quando é o Lucinho... Quem gosta de esperar, levanta a mão. Não precisa, ninguém vai levantar a mão. Eu quero que você acompanhe comigo, vai ser uma mensagem textual, ok? Vamos lendo versículo por versículo de João 11. Vai comigo aí, por favor. Se o vento parar aqui, vai ser maravilhoso. Verso 1. Então vamos ler de novo. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Primeira verdade do texto. Coisa ruim acontece com quem é amigo de Jesus também. Acontece. Acontece quando o carro de crente bate. Casamento de crente tem luta também. Filho de crente de vez em quando fica doido também. E casa de crente é assaltada. Não, mas eu sou amigo de Jesus. Será que a nossa amizade com Jesus é que não nos dá força exatamente para passar pelas coisas ruins? Será que se fosse para ter um povo, para não ter luta, não seria aqueles que não são amigos de Jesus? Porque por não serem amigos de Jesus, eles não teriam estrutura para viver nada. Será que essas coisas não acontecem com a gente só porque nós temos Cristo e por isso nós temos estrutura para viver qualquer coisa? 2 amém e 1 aleluia. Não, pastor, eu fui ensinado que a amizade com Jesus me coloca assim entre os querubins e os surubins. Vai nessa. Verso 2 diz: oh Jesus, esse vento está uma bênção. Verso 2 diz assim: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Ou seja, a proximidade desse povo com Jesus. Vou fazer um negócio que eu quero ver. Eu estou compatindo com o vento aqui agora. Mas eu sou teimoso. Era uma pessoa íntima.
Não era uma pessoa qualquer. Não era uma família qualquer. Jesus não foi lá uma vez no ministério dele e acabou. Eram amigos. Diga comigo, amizade com Jesus não é imunidade contra problemas. Mesmo sendo íntimos do Senhor, veio lutas sobre eles e eles sofreram muito. O verso 3 diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Essa é a coisa mais linda do cristianismo, que quando você passa lutas, mesmo tendo Jesus, qual que é a reação imediata do cristão? Socorro, Senhor! É essa a sua reação? É recorrer a Deus. Para que eu vou falar com um palhaço se eu posso falar com o dono do circo? Tem gente que gosta de contar problema para pastor, é legal. Sabe o que a gente faz? A gente fica assim, você é igual calanga assim. E no final a gente fala a frase que as pessoas mais detestam ouvir. Qual é? Vamos? Vou fazer o que esse povo fez. Vão mandar um WhatsApp para Jesus. O catolicismo que há em nós não nos permite ir direto a Deus. A gente tem que passar pelo pároco. Isso é da cultura brasileira. Eu não posso ir direto a Deus. Eu tenho que falar com alguém. Eu tenho que lamber, cheirar alguém. Ai, eu não posso ir chegando em Deus assim, não. Trem! Você está dizendo para o Lutero que ele foi um retardado, então. Você está dizendo para Calvino que ele foi um burro. Você está dizendo para os reformadores e para os profetas e apóstolos que eles foram idiotas. Olha a notícia mais doida do mundo. Deus não tem secretária. É doido demais ou não é? O que eu tenho que fazer, Lucinho? Deu BO na sua vida? Jesus! Meu irmão está doente. Jesus! Minha vida sentimental, que ainda não começou, já naufragou. Que eu comecei a gostar do menino e já descobri que ele está com outro. Jesus! Eu votei numa mulher e ela não foi para o segundo turno. Jesus! Mas agora, todo jogo dura 45 minutos, não é isso mesmo? 45 minutos. Só estou te lembrando. Todo mundo afiado. Fala comigo assim, mas fala escandaloso, fala assim: Jesus! Olha eu aqui! É isso que as mulheres fizeram. Por isso que eu gosto de mulher. Mulher tem um pouco mais de escândalo, né? Quem mandou o recado foram as irmãs de Lázaro. A partir do verso 4, eu quero que você perceba alguns motivos pelos quais Deus permite o sofrimento na vida dos seus queridos. Primeiro, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeira coisa que você precisa saber: tudo na vida de um cristão vai desembocar na glória de Deus. O que é glória, gente? Glória é holofote, é você... atenção, é você pôr todo o alvo em cima de Deus. Ou seja, o que está acontecendo comigo e com você tem um objetivo só: mostrar para o mundo o Deus maravilhoso que nós temos. Por isso que a canção diz: quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eles vão ver aonde? Na Bíblia? Fofo, eles não leem Bíblia não, nem crente lê. Posso te falar uma coisa? A Sociedade Bíblica falou outro dia que 48% dos pastores nunca leram a Bíblia toda uma vez. E 84% dos cristãos brasileiros nunca leram a Bíblia toda. Sabe onde é que a glória de Deus vai aparecer para o mundo? Nos problemas que acontecerem na sua vida, que Jesus vai entrar e vai interferir, e as pessoas vão falar assim: olha, quão grande é o seu Deus, hein? Olha o que Ele fez por você. Essa doença, essa luta, olha para quem está do lado e fala assim: isso aí é para a glória de Deus, viu? Segunda coisa que a gente vê, sabe o que é? Está no verso 5, olha aí.
Segundo, é muito interessante isso. Jesus, um dos versos mais lindos da Bíblia. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e Lázaro. Jesus amava os 3 tipos de crente. Tem 3 tipos de crente no mundo. Quais são? Primeiro, Marta, os ansiosos. Ou seja, Lucinho e tudo que respira aqui dentro. Segundo, Maria. É meia dúzia só que tem no mundo de Maria. Adorador. Gente que consegue adorar no meio de sofrimento. Um deles vai pregar aqui sábado. E terceiro é Lázaro. Sabe quem é Lázaro? É o cara que cansou de esperar um milagre e morreu. Ah, Deus, eu cansei de esperar um marido, vou pegar o primeiro. Ah, Deus, eu cansei de dar dízimo, agora você vai ver o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Ah, Deus, eu cansei de emprego, agora eu vou roubar, agora eu vou... Ah, eu cansei! O pior dia da vida de uma pessoa é o dia que ela, entre aspas, cansa. Ela vai fiel um tempo, vai fiel. De repente, ela levanta de manhã assim e roda a baiana mesmo. A doença, o problema era para a glória de Deus. Segundo, Cristo ama todo tipo de pessoa. Você pode ser a Marta, pode ser a Maria, pode ser o Lá. Ele te ama. Jesus ama a gente. É a coisa. Eu falei essa frase aqui outro dia. Jesus nos ama não como deveríamos ser. Ele nos ama como nós somos. Se a gente não mudar nada pro resto da vida, o amor dele continua absurdo. Eu fico olhando no espelho e falo assim: o Senhor é muito doido. Olha aqui. Ele te ama. Olha o que diz o verso 6. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Gente, Jesus é o meu consolo. Quem é pastor aqui? Quem é líder aqui? Quem trabalha com célula? Quem é professor de escola bíblica? Quem faz alguma coisa na casa de Deus? Deixa eu ver, faz assim. Sabe o que eu amo nesse texto? Várias vezes já disseram para mim: Lucinho, eu precisei de você, e quando eu mais precisei, esse texto é o meu consolo. Porque precisavam de Jesus, e Jesus não foi. Jesus não foi. Olha o verso 7. Depois ele disse para os discípulos: vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo você vai voltar para lá? Jesus respondeu, verso 9: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme vai melhorar, né? Deve ter tomado uma Novalgina, alguma coisa. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então ele falou claramente: gente, Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse uns aos outros: vamos, também vamos com ele para morrer. Gente, olha para cá. As histórias da Bíblia. Imagina eu falar assim: vamos fazer uma visita a uma pessoa ali agora. Quem? O Lázaro. Ah, vamos embora. Ah, mas eu só quero te falar que ele já morreu, tá? Jesus é demais. Todo o sepultamento que ele foi, ele estragou. E ele está aqui nessa noite para poder estragar tudo que o capeta vinha fazendo na minha vida e na sua também. Agora, a pergunta intrigante de teólogo: por quê? Por que, gente, que ele demorou? Qual é a grande crise? Já falei essa frase aqui 100 mil vezes, vou falar de novo, que sempre tem alguém que não ouviu. Qual é a grande crise do ser humano com Deus? Por que ele não faz as coisas na hora que a gente quer? Será que ele não está vendo que a gente está ficando velho e solteiro? Será que ele não está vendo que a gente está com a vida, tem 25 anos de idade, a vida financeira do menino de 15? Será que ele não está vendo que o ministério da gente continua mini e estéreo? Será que ele não está vendo que está tudo acontecendo? Cadê Deus agindo? Deus sabe que eu estou morrendo e ele... Gente, o texto não diz assim: e ficou Jesus mais 2 dias porque ele estava evangelizando a banda mole em Belo Horizonte. Era isso que está aí no texto? Não. Ele ficou porque ele quis.
A Bíblia não limpa a barra de Deus. Ele não foi porque ele não quis ir. Eu não vou não. Mas eu estou sabendo que Lázaro está morrendo. Ah, mas o texto fala que o Senhor ama Lázaro. Vai lá! Não vou. Gente, não tem como encaixotar Deus. Não tem como fazer Deus previsível. Deus não é o tempo. Amanhã, nuvens esparsas sobre Belo Horizonte. À tarde fará sol. Não tem como pôr Deus dentro de um forecast e tentar dizer, Deus vai mudar de humor ao meio-dia, 2 da tarde ele enviará seus anjos. Não vai nada. Ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. Agora uma coisa não pode ser questionada: o amor que ele tem por mim e por você. O que a gente não pode é medir esse amor, ou a veracidade desse amor, por ele chegar igual o Richard Gere no filme Uma Linda Mulher, montado num carro para poder salvar eu e você na hora que a gente acha que ele tem que chegar. Continua lendo comigo o verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Gente, por que ele chegou tão tarde, gente? Por que ele não ouviu o pedido de oração feito pelas meninas? Outro dia eu estava assistindo Simpson lá em casa, que eu assisto desenho com os meninos muito. A melhor coisa que tem na televisão é Simpson, é desenho. Só que Simpson é meio pesado. Mas eu parei lá, estava assistindo, e o Bart estava em Israel com a família maravilhosa dele. E o Bart estava no Muro das Lamentações, pegando os pedidos de oração, lendo e pondo, lia e punha. O pai dele chegou, o Homer, e falou assim: ô Bart, o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou brincando de Deus. Ele falou: como assim? Ele falou: eu estou lendo os pedidos e ignorando. É isso que o diabo quer pôr na minha cabeça e na sua. Um Deus que ouve, que diz que é onisciente, por que ele não atende? Por que ele vem tarde? O texto está dizendo aqui que Jesus chegou. Chegou ou não chegou? 4 dias depois. Ai, gente, ele me consola demais como pastor. Vocês não sabem o que eu já ouvi de ovelha. Luci, se eu fosse depender de você, tinha ido para o inferno, tá? Você sabe o que eu já ouvi de mãe de adolescente? Mãe de adolescente que eu fiz 1000 acampamentos, abençoei o filho deles 1000 vezes. Mas na uma vez que eu não consegui ajudar, dedo assim na minha cara, assim, ó. Tipo, falar, você não é pastor nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque papai, e eu, sim senhora, não senhora, sim senhora, não senhora. E eu ia orar e chorar, e Deus falar comigo assim: filho, me acusaram da mesma coisa. Um dia eu cheguei 4 dias atrasado num BO que deu lá. Falei: Jesus, só que o Senhor consegue ressuscitar os outros, e eu nem eu mesmo. Ao chegar, tinha quanto dia que o menino tinha morrido? 4. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Olha que legal, cada cristão tem uma reação diante das... Um fica prostrado. Ai, meu irmão morreu, não quer saber de nada não, gente. Acabou meu namoro, eu vou engordar também tudo agora, vou comer, dar comida. O outro fala assim: o namoro acabou? Agora é que eu vou para Estera, e eu vou ficar maravilhosa. E eu vou passar perto dele e vou falar assim, ó. Olha a reação dos 3. O Lázaro ficou morto. Insistiu naquilo. Maria ficou dentro de casa e Marta foi lá. Tipo assim, Deus, cadê? Reage, Deus. Porque tem gente que quer pôr Deus na parede. Então Marta é essa pessoa ansiosa. E a Marta, continua lendo aí, olha aí o verso 20. Quando a Marta ouviu que Jesus estava chegando, Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo que pedires. Disse Maria: então demorou, o seu irmão vai ressuscitar, filha. Verso 24, Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia.
A mulher acreditava que se ele tivesse lá antes, ressuscitava. E também acreditava que no último dia ressuscitaria. Mas hoje não. Tipo, Deus pode fazer o que Ele quiser lá atrás e lá na frente. Não hoje. Fé no passado, fé no futuro. Não agora. Jesus falou, não. Aí Jesus foi explicar melhor para ela. Aí ele disse um dos versos mais lindos da Bíblia, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida, filha. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela cria, mas era ansiosa. Quase não tem gente assim aqui, né? Verso 28, e depois de dizer isso, foi para casa. E chamando Maria à parte, disse, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrou. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-a, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, repetiu as palavras da irmã. Acho que a irmã pôs um chip nela, sei lá. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam eles. Verso 35, diz o quê? Jesus chorou. O que Maria fez? Maria é essa pessoa que sofre, mas consegue adorar no meio do sofrimento. Ela não teve diálogo com Jesus. Ela chegou e falou uma frase e derramou no chão. Uma das maiores loucuras que você pode fazer pelo Senhor é vir num culto como hoje, você está passando só o que você sabe que você está passando, e você fala assim, quer saber? E levanta as mãos, e adora, e você troca seus argumentos pela sua adoração. Você pode falar com Deus um monte de coisa, mas você prefere não falar nada. Você prefere mostrar para Ele que independente da morte do que você mais amava, você continua dando a Ele o que Ele é digno, que é todo louvor e toda adoração. Maria é essa pessoa. Uma pessoa ímpar na Bíblia. E Lázaro, vamos continuar lendo aí, verso 34. Onde o colocaram? Aí o Lázaro estava morto ainda. Verso 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Ou seja, gente, não existe questionamento nessa noite sobre o amor de Deus por nós. Amém? Você está vivo, você está na casa dele, você está inteiro, você está bonito, você pode não estar com tudo que você queria de dinheiro, de sei lá, do que você quiser na vida, mas você está aqui. Existe mais alguma prova de amor que a gente precisa? Casamento é um negócio interessante, você tem que mostrar que ama o tempo todo. Mas no nosso relacionamento com Deus, sério mesmo, se Ele não fizer mais nada por nós, Ele já provou que ama pelo que Ele já fez lá atrás. Não exige de Deus mais provas de amor. Se Jesus não chorasse na beira do túmulo, Ele não amaria Lázaro menos. Se Deus não te der o seu próximo pedido de oração, Ele não está te amando menos, não. Ele te ama do mesmo jeito. Ele não pode ser amado pelo que Ele dá, Ele tem que ser amado pelo que Ele é. E se Deus cismar de falar não pro resto da vida comigo? Mas o que Ele já fez lá atrás? O texto diz, verso 37, mas eles disseram, olha a cobrança que você vai ouvir, ó. Ele que abriu os olhos do cego, não podia ter impedido esse homem de morrer? Você tem que estar preparado para ouvir os questionamentos sobre o que a demora de Deus fez na sua vida. Fulano, olha aí o que... Puxa, olha aí Deus, olha, Ele deve ter, sei lá, deve ter dado uma vacilada, não sei. Olha o que aconteceu com você. A gente não tem coragem de verbalizar dessa forma, né? A gente não tem coragem de falar assim, Deus esqueceu de você, né, menina? A gente não tem coragem de falar assim, Deus virou o rosto contra aquela família e morreu o pai da família. A gente não tem coragem de falar isso. Mas no fundo, bem lá no fundo, é mais ou menos isso que a gente está dizendo. O amor de Jesus é tão lindo. Mas o verso 38 diz assim, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Peraí, Jesus, o que você está fazendo aqui no sepulcro? Já morreu, cara. Adianta vir tarde demais?
Tomamos 7-1. Aí agora o jogador entra em campo. Oh, já acabou o jogo, vamos, vaza. Não, vou fazer campanha. Os candidatos que perderam, vão para a rua. Ô meu filho, já perdeu já. Adianta. O que nós vamos fazer na beira do túmulo? Morreu. Ele foi para a beira do sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra. Você não pode negar a Jesus o acesso àquilo que morreu na sua vida. Não pode. Ele só vai operar um milagre. É a coisa mais doida que tem. Deus explicar para as pessoas livre-arbítrio e vontade de Deus. É mais ou menos o seguinte, ó. Imagine um grande transatlântico. Que você pode andar nele para lá, para cá, pode mergulhar na piscina, pode comer no... Eu fui num transatlântico ano passado, gente, a coisa de doido, 20 andares. Perdi meu filho lá dentro umas 3 vezes. Quadra de futebol, é uma coisa de louco, tem uma floresta, tem cachoeira. Você anda lá dentro, faz o que você quiser, mas você consegue mudar o curso do navio? Mesma coisa é a sua vontade e a vontade de Deus. Você pode ir até, sabe para onde você quiser? Para o inferno. Que ele deixa, mas você não consegue mudar o destino final dessa grande aeronave aqui, que é o planeta Terra. Deus não vai cancelar as pragas do Apocalipse e as coisas que vão acontecer, porque o Zé Chiquinho das Couve não acredita na Bíblia. Mas Deus pode deixar de operar alguma coisa em mim e em você, porque a gente não tira a pedra. Jesus não chegou e falou, Lázaro ressuscita. Ele falou, Lázaro, tira essa pedra. Me dá acesso ao que morreu. O nosso problema é que quando uma área da vida da gente vai ficando complicada, a gente vai vedando o acesso. Vai vedando o acesso, vai vedando acesso. Não mexe nisso aqui, não mexe, Jesus está doendo demais. É interessante, né? Eu já contei aqui, eu virei para uma jovem, a gente conversando na boa, eu conheço a menina, ela é mais do que ovelha, é uma amiga. E eu falando, eu falei assim, e o namoro? Que isso? Você tá doida? Que isso, menina? Pô, fica normal. O que é isso? É uma pedra no caminho de um milagre. Tira a pedra, para de negar o óbvio. Morreu, está fedendo, tem atestado de óbito. O homem morreu. Lázaro morreu ou não morreu? Morreu. Não, ele está descansando, pastor. Ele não está descansando, morreu. Tem que falar, minha vida financeira morreu. Tem que falar, minha alegria morreu. Tem que falar, minha vontade de vir para a igreja morreu. Tem que falar, minha saúde morreu. Tem que falar, morreu tudo. Não, a gente fica nessa maquiagem. Pega o defunto, maqueia ele. Aí, vamos defunto. Aí levanta e fica mexendo os braços dele assim. Verso 40. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal. Aí Jesus dá uma má resposta. Gente, Jesus dá uma má resposta, sabia? Eu anotei outro dia 49 más respostas que Jesus dá nos outros. No Novo Testamento. É outra coisa que me consola bastante. Porque as pessoas acham que pastor é o esmilinguito, que a gente só pode falar versículo e... Jesus dá má resposta nas pessoas. Não era moleza ser ovelha, nem de Jesus, nem de João Batista, não. Senhor, ele já cheira mal. Mulher, eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus. É porque a gente não põe altura de voz. Mas isso aqui, ele não falou assim, mulher, eu já não te falei, fofa. Gente, Jesus operando um milagre, e a tia embaçando, atravessando na frente. Senhor, já cheira mal. Não estou te pedindo para pegar creme da Vitória Secret, não. Eu estou te pedindo o seguinte, creia, porque você vai ver a glória de Deus aqui, menina. Senhor, olha como é que a minha vida já está. Ele já sabe. Ele já sabe. O que o texto está mostrando para a gente? Jesus podia chegar cedo e operar um milagre, mas ele decidiu chegar tarde e operar uma ressurreição. Por que Deus demora? Porque a gente está pedindo um milagre e ele não quer dar. Ele quer fazer a entrega do Oscar.
Senhor, eu estou querendo um testemunho na minha vida sentimental. Eu não quero te dar, filha. Eu quero dar um negócio que quando as pessoas souberem o que aconteceu com você, elas vão falar assim: menina! Que é isso que Deus fez com você? Vou te dar uma dica sobre Deus. Pede o que você quiser, mas deixa o como com Ele. Se você quiser fazer do jeito que quiser fazer, deixa Ele fazer. O nosso problema é que a gente pede e ainda estipula para Ele o dia, o jeito. Aí isso é outra coisa, chama garçom. Garçom que a gente fala, ó, traz o bife mais ou menos e manda devolver se não tiver. É assim ou não é? Deus não é garçom, Deus não é 190, Deus não é SAMU, Deus não é sua mãe. Mãe, o suco tá sem açúcar. Vai lá e põe açúcar. Verso 41 diz assim: então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse... Jesus também tem um lado cômico. Quem consegue rir? As pessoas acham que porque estão lendo a Bíblia, né? Não. Oh, glórias. Olha a oração mais engraçada da Bíblia. Ô Pai, eu te agradeço já de cara. Eu estou fazendo essa oração aqui, mas na verdade é só por causa dos outros, porque o Senhor sempre me ouve mesmo. Tipo assim, nós estamos na ligação 20K. Eu estou falando essa oração alta aqui só para os pecadores saberem que a gente está agarrado. Tipo assim, se ele fosse olhar hoje, ele só ia falar assim: é toys. Quem está entendendo? Que louca essa oração. E o texto diz assim, verso 43: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: tirem as faixas e deixem ele ir. Jesus operou alguns milagres aqui. Ele fez algumas coisas maravilhosas aqui nesse lugar. As meninas só queriam a cura de um irmão doente. Jesus fez muito mais. Primeiro, ele pegou os chorões e deu trabalho para eles. Mandou eles tirar a pedra e mandou tirar a faixa. Jesus opera um milagre no cara que precisa do milagre e em quem está perto assistindo o milagre. Então Deus vai operar milagre na vida de quem está perto de você e vai ver você recebendo também. Segunda coisa que ele fez, muito linda aqui nesse texto: se esse milagre não tivesse acontecido, não teria então acontecido o milagre mais difícil de Cristo. Esse é o milagre mais difícil, um morto há 4 dias. Ele ressuscitou outras pessoas, mas ninguém morto há 4 dias. Outra coisa que ele queria fazer, ele não teria se emocionado tanto diante de um milagre. Nenhum milagre na Bíblia mostra a reação de Jesus. Esse é o único milagre que mostra Jesus comovido, chorando, envolvido no milagre, como nunca. Outra coisa que Deus demorou. Por que Deus demorou? Deus demorou porque senão não teria sido o milagre que deu o maior bafafá. Você sabia que, segundo os estudiosos do Novo Testamento, a gota d'água para a crucificação foi a ressurreição de Lázaro? Se você ler com cuidado o capítulo 12, o capítulo 12 diz que os líderes da nação se reuniram e disseram: depois desse milagre não dá, temos que matá-lo, porque toda a nação vai após ele. E os judeus, até a ressurreição de Lázaro, dizem os estudiosos que até a ressurreição de Lázaro, Jesus tinha, por exemplo, 1x de seguidor. E da ressurreição de Lázaro para frente, ele, overnight, em uma noite, ele alcançou 2x de gente que a notícia correu. Porque Lázaro não era um cara qualquer e ficava muito perto de Jerusalém, então a notícia correu. Então foi um milagre que deu o maior bafafá, foi a gota d'água para a crucificação, foi um milagre que ele mais se emocionou, e também não teria sido o milagre que levou mais pessoas a crer nele. Outra coisa, não teria sido um milagre. Deus queria mais que dar um milagre para Lázaro, Deus queria fazer de Lázaro um milagre. Eu sou amigo do Regis Danese, eu falei com ele outro dia, falei: Regis, sua música é muito legal, mas o final dela podia ser assim: faz de mim um milagre, faz de mim um milagre. Você tem que decidir, você quer um milagre ou você quer ser um milagre? A Bíblia diz em João 12 que começou a fazer caravana para a casa de Lázaro, porque as pessoas queriam conhecer o cara que Jesus ressuscitou. O milagre ficou pequeno, ninguém estava lembrando do milagre mais. O Lázaro virou um milagre.
Deus pode te dar uma bênção. Amém, Senhor, eu quero. Ou Ele pode fazer de você o milagre. E fazer de você a inspiração para outras pessoas acreditarem também. A demora de Deus foi porque Ele queria fazer umas 10 coisas, sendo que as meninas queriam que Ele fizesse um só. Senhor, cura meu irmão. Deus falou, não vou não. Eu tenho muito mais para fazer nessa história. Eu quero te dizer algo nessa noite. Se você pertence a Cristo, fica calmo. Ele tem muito mais para fazer nessa história. E eu encerro dizendo para você o seguinte: da próxima vez que Jesus demorar a te atender, você tem duas opções. Ou você surta e joga tudo pro alto e dá o chilique que você está acostumado a dar, que infelizmente ninguém vai ver esse espetáculo aqui hoje, porque o horário não permite. Mas... tô cansada! Ou você aguarda fielmente por algo maior do que aquilo que você pediu. Quando Deus demora, Ele está dizendo o seguinte: filho, eu não quero te dar o que você quer. E não insiste para eu te dar o que você está me pedindo, porque o que eu estou querendo te dar é muito maior. Ah, não, Senhor, eu sei o que é bom para mim. Não. Aí Deus que criou essa frase, né? Sabe de nada, inocente. Se Jesus tivesse curado Lázaro, essa história tão chocante não estava na palavra de Deus. Então, quando Deus demora, Ele está dizendo para as Martas ansiosas o quê? Que elas têm que crer hoje. Ele está dizendo para as Marias que sofrem que elas podem adorar hoje. E Ele está dizendo para os Lázaros que eles podem se tornar um milagre hoje. Eu quero orar com você agora. Eu quero pedir a Deus que faça na nossa vida exatamente o que Ele fez na vida desse moço. Mas antes eu quero orar pelo maior de todos os milagres, que é a ressurreição mesmo. A ressurreição do espírito, do coração, a regeneração que só pode ser operada pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Todo mundo repita comigo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu nessa noite decido viver com o Senhor. Nesse momento, eu tiro a pedra do meu coração e permito que o Senhor me ressuscite, me levante, me traga a vida, dá-me o Espírito Santo e escreve o meu nome no livro da vida, pois agora, aqui hoje, eu recebo pela fé a vida eterna, e como Lázaro, eu ressuscito dos mortos para viver uma nova vida em Cristo. Obrigado, Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém.